Eles o chamavam de Silas, o covarde. Um homem que viu sua casa queimar, sua honra virar pó, e sua vida ser roubada sem levantar um dedo. O deserto o engoliu, e todos o deram como morto. Mas, o que o deserto não mata, ele fortalece. E das cinzas de um covarde, nasceu uma lenda. Uma fera sedenta por vingança. Esta é a história de como um homem quebrado se tornou o leão do oeste. E sua caçada estava apenas começando. Bem-vindos ao Faroeste Contado. Na poeira e na desolação da fronteira, nascem lendas forjadas no fogo da tragédia e da vingança. A história de hoje é sobre um homem que personificou o medo, que se curvou diante da tirania e perdeu tudo. Seu nome era Silas, e sua covardia era tão famosa quanto o sol escaldante do deserto. Mas o que acontece quando o espírito de um homem é levado ao limite absoluto? O que surge quando não há mais nada a perder, exceto as correntes do próprio medo? Hoje, vamos acompanhar a jornada épica de Silas, de pária a predador. Uma saga de transformação brutal e uma vingança meticulosamente planejada que abalaria os alicerces do Velho Oeste. Prepare-se para a história do leão que despertou. Se você é fã de contos épicos de redenção e justiça, já se inscreva no canal e deixe seu like, porque essa jornada promete ser inesquecível. A cidade de Rattlesnake Gulch fedia a ganância e medo. E o cheiro vinha principalmente de um homem, Bartholomew Black Bart Kane. Um barão do gado com olhos de abutre e uma alma de cascavel, Kane governava a região com um punho de ferro, envolto em uma luva de couro manchada pelo sangue de inocentes. Seus capangas, os Vipers, eram seu veneno, espalhando terror por onde passavam. E no caminho de Black Bart estava Silas, um modesto fazendeiro cuja única ambição era viver em paz com sua esposa, Elara, e seu filho, Samuel. A terra de Silas tinha a única fonte de água perene em quilômetros, e Kane a cobiçava. A recusa de Silas em vender foi seu primeiro e último ato de coragem. Uma noite, os Vipers vieram. Eles não usaram armas de fogo, usaram tochas. O incêndio que consumiu a fazenda de Silas foi rápido e impiedoso, levando consigo Elara e Samuel. Silas sobreviveu, arrancado das chamas por um vizinho, mas sua alma foi carbonizada. No dia seguinte, na praça da cidade, Black Bart o confrontou. Diante de todos, Kane zombou do covarde que não conseguiu proteger sua família, cuspindo em suas botas, enquanto Silas tremia, incapaz de erguer os olhos. Ele não lutou, não gritou, apenas se encolheu. A humilhação foi total, uma ferida mais profunda que qualquer queimadura. Expulso da cidade, com as risadas dos Vipers ecoando em seus ouvidos, Silas caminhou para o deserto, não para morrer, mas para desaparecer. Ele era um fantasma, um homem oco, assombrado pelo cheiro de fumaça e pelo som das risadas cruéis. O deserto deveria ter sido o túmulo de Silas. O sol impiedoso castigava sua pele, e a sede transformava sua garganta em lixa. Ele caminhou por dias, movido apenas pela inércia da dor, até que suas pernas cederam. Ele desabou na areia quente, acolhendo o fim. Mas o destino tinha outros planos. Ele acordou com o gosto de água nos lábios, e a sombra de um homem sobre ele. Era Jedediah Jedstone, um velho eremita com um rosto que parecia um mapa de estradas de uma vida difícil, e olhos que viam através da alma. Jed era uma lenda esquecida, um pistoleiro cuja velocidade fora um dia cantada em todas as cantinas, mas que escolheu o exílio após uma tragédia pessoal. Ele arrastou Silas para sua cabana, um abrigo rudimentar construído na lateral de um cânion. Por semanas, Silas permaneceu em silêncio, um recipiente vazio de luto. Jed não o pressionou, apenas o alimentou e cuidou de suas feridas. Certa noite, sob a luz de uma fogueira, Silas finalmente falou, sua voz rouca despejando toda a história de dor e humilhação. Jed ouviu pacientemente, o fogo dançando em seus olhos. Quando Silas terminou, o velho eremita disse apenas uma coisa: a vingança é um fogo que pode te consumir ou te forjar.
A escolha é sua, rapaz. Naquele momento, algo mudou em Silas. O vazio em seu peito começou a ser preenchido por uma brasa incandescente de ódio. Ele olhou para Jed, e pela primeira vez desde a tragédia, havia fogo em seus olhos. Forge-me, ele sussurrou. A partir daquele dia, o deserto não seria mais seu túmulo, mas seu campo de treinamento. Se você está gostando de ver o início da transformação de Silas, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal e se inscrever para não perder o desenrolar dessa história. A forja de Silas foi brutal. Jedediah Stone não ensinou Silas apenas a atirar. Ele o ensinou a se tornar uma extensão do deserto. Os dias começavam antes do amanhecer, com Silas correndo descalço sobre as rochas quentes, para endurecer seus pés e sua determinação. Jed o ensinou a ler as trilhas, a entender a linguagem do vento, a encontrar água onde parecia não haver nenhuma. Ele aprendeu a se mover como um fantasma, a usar as sombras e o terreno a seu favor. O treinamento com armas foi ainda mais implacável. Jed o fez atirar em alvos em movimento, sob o sol do meio-dia, com as mãos trêmulas de exaustão. Um tiro no Velho Oeste não é sobre velocidade, é sobre certeza, dizia Jed. É sobre controlar seu coração quando o mundo ao seu redor está em chamas. Silas praticou o saque rápido 1000 vezes por dia, até que o revólver se tornou parte de seu braço. Mas a lição mais importante foi mental. Jed o forçou a reviver sua humilhação repetidamente, não para torturá-lo, mas para dessensibilizá-lo ao medo. Ele o ensinou a canalizar a dor e a raiva em um foco frio e letal. Os meses se transformaram em 2 anos. O corpo de Silas ficou magro e duro como aço temperado. Seu cabelo e barba cresceram selvagens, dando-lhe uma aparência leonina. Ele não era mais o fazendeiro de ombros caídos. Seus olhos, antes cheios de medo, agora continham a calma perigosa de um predador. Ele adotou um novo nome, sussurrado apenas pelo vento do cânion: o leão. Certo dia, Jed o levou ao topo de um platô, com vista para o deserto infinito. Você está pronto, disse o velho. Lembre-se, Silas. A vingança é um prato que se come frio, mas é cozinhada no fogo mais quente do inferno. Não deixe que ela te devore. Silas assentiu, seu olhar já fixo na direção de Rattlesnake Gulch. A caçada estava prestes a começar. Silas não retornou a Rattlesnake Gulch como um trovão, mas como uma praga silenciosa. Ele sabia que atacar Black Bart diretamente seria suicídio. Um império não é construído por um homem só. Para derrubar o rei, ele precisava primeiro tomar suas torres, seus bispos e seus peões. Ele começou pelos Vipers, os homens que seguraram as tochas. O primeiro foi um capanga chamado Hector, conhecido por sua brutalidade. Silas o rastreou até um posto avançado isolado. Ele não o desafiou para um duelo. Em vez disso, usou o conhecimento do deserto. Durante a noite, ele envenenou o poço com uma erva que causava delírios. Quando Hector e seus homens acordaram, confusos e alucinando, Silas os eliminou um por um, como um fantasma na penumbra do amanhecer. Ele não deixou corpos, apenas o símbolo de uma pata de leão arranhada na porta. O pânico começou a se espalhar. O próximo alvo foi a rota de suprimentos de Kane. Silas causou deslizamentos de rochas, sabotou carroças e criou o caos, interrompendo o fluxo de dinheiro de Black Bart. As histórias sobre um espectro no deserto, um demônio que caçava os homens de Kane, se espalharam como fogo em pradaria seca. Eles o chamavam de o Leão do Deserto. O nome inspirava terror nos corações dos Vipers, e uma centelha de esperança nos oprimidos. Cada ataque era meticulosamente planejado, explorando as fraquezas e os vícios dos homens de Kane. Um foi pego numa armadilha de laço. Outro foi atraído para a areia movediça. Silas estava desmantelando o império de Black Bart, de fora para dentro, transformando sua própria lenda em uma arma psicológica. Black Bart, em sua mansão, começou a sentir o cerco se fechando. Seus homens estavam desertando, com medo de serem os próximos na lista do leão.
A base de seu poder, construída sobre o medo, estava ruindo sob o peso de um medo ainda maior. A cada passo, Silas sentia o gosto da vingança, mas também o peso de suas ações. Ele não era mais o homem que fora, nem o covarde, nem o fazendeiro. Ele era algo mais sombrio, forjado para um único propósito. E esse propósito o estava levando de volta para casa, para o confronto final, em Rattlesnake Gulch. A história está chegando ao seu clímax. Se você está ansioso para ver o confronto final, demonstre seu apoio com um like, e inscreva-se para não perder nenhuma de nossas histórias épicas do Velho Oeste. A chegada de Silas a Rattlesnake Gulch foi anunciada pelo silêncio. O vento poeirento varria a rua principal, agora deserta. As portas e janelas estavam fechadas. O medo era palpável. Ele caminhou lentamente, seus passos ecoando como uma marcha fúnebre. Ele não parecia um homem, mas a personificação da vingança. Seus olhos varreram a cidade, até encontrarem seu alvo. Black Bart Kane, de pé na varanda do saloon. O mesmo lugar onde Silas fora humilhado. Kane não estava sozinho, mas os poucos Vipers que restavam mantinham uma distância nervosa, seus rostos pálidos. Então, o fantasma resolveu aparecer, rosnou Kane, tentando projetar uma confiança que não sentia. Vim acertar as contas, Bart. A voz de Silas era baixa, um rosnado que parecia vir das profundezas da terra. Você queimou meu mundo. Agora, vou assistir o seu virar cinzas. O duelo era inevitável. Os dois homens se posicionaram no meio da rua. O sol do meio-dia estava a pino. Não era apenas um confronto de pistoleiros, era o clímax de anos de dor e ódio. Kane, arrogante, sacou primeiro. Ele era rápido, mas sua velocidade era nascida da soberba. O tiro passou zunindo pela orelha de Silas. Silas, por outro lado, era a personificação da calma letal que Jed lhe ensinara. Seu saque não foi explosivo. Foi fluido, inevitável como o nascer do sol. Houve apenas um disparo. A bala de Silas não atingiu o coração de Kane. Foi precisa, cirúrgica. Acertou a mão de Kane, estilhaçando os ossos e fazendo seu revólver voar. Kane gritou, um som agudo de dor e choque. Ele caiu de joelhos, segurando a mão destroçada. Silas caminhou até ele, a sombra do leão envolvendo o barão caído. A morte é uma saída fácil, disse Silas, seu revólver agora apontado para a cabeça de Kane. Você vai viver, Bart. Vai viver sem seu poder, sem seu nome, e com a lembrança diária do que você perdeu para o covarde que você criou. Ele não o matou. Em vez disso, ele quebrou o espírito do homem que o quebrou. Silas se virou e foi embora, deixando Black Bart Kane para ser consumido pela cidade que agora o desprezava. A vingança de Silas não terminou com um corpo no chão, mas com a restauração da justiça. Ele não recuperou o que perdeu, mas encontrou uma forma de redenção, tornando-se uma lenda que seria contada em volta das fogueiras por gerações, um aviso para todos os tiranos de que mesmo o mais humilde dos homens pode se tornar um leão. E assim, a saga de Silas, o leão do deserto, chega ao fim. De um homem quebrado e humilhado, ele ressurgiu das cinzas, não apenas como um instrumento de vingança, mas como um símbolo de que a honra e a justiça, por mais que sejam pisoteadas, nunca morrem de verdade. Sua jornada nos ensina que a verdadeira força não está na ausência do medo, mas em confrontá-lo e transformá-lo em poder. Ele não trouxe sua família de volta, mas honrou sua memória ao garantir que nenhum outro tirano como Black Bart Kane aterrorizasse aquelas terras impunemente. A lenda do leão que despertou ecoaria para sempre pela fronteira. O que você achou da jornada de Silas? A vingança dele foi justa? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoramos ler o que vocês pensam. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Faroeste Contado e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas aventuras. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também é apaixonado por uma boa história do Velho Oeste.
Nos vemos na próxima poeira.